Então, pessoal, agora a gente vai dar continuidade à nossa aula de organização da eletrosfera. E a parte 2 da aula, ela vai falar para a gente vai estar estudando, na verdade, a distribuição eletrônica, como que esses elétrons, eles se organizam, eles se distribuem pela eletrosfera. E aí, para a gente conseguir entender um pouco esse assunto, nós precisamos já ter alguns conhecimentos, que foram aqueles que nós já vimos na parte 1 da nossa aula. Então, o que nós já vimos sobre essa organização da eletrosfera? Nós já vimos que os elétrons, eles se organizam de duas formas, né? A primeira forma em que eles se organizam é em níveis de energia. E aí nós vimos que para os elementos existentes até hoje, nós temos 7 níveis de energia, ou 7 camadas na eletrosfera. Nós chamamos essas camadas por letras, de K, em ordem alfabética até Q. Nós também vimos que essas camadas, elas têm um valor energético, e esse valor energético atribuído a essas camadas é chamado de número quântico principal, que a gente está representando aqui pela letrinha N. Como são 7 camadas, 7 números quânticos, que aumentam a partir do momento que essas camadas vão se distanciando do núcleo. E nós vimos que cada camada dessa comporta uma quantidade específica de elétrons, que é sempre crescente, né? Só que para os elementos que existem até hoje, nós vimos que eles crescem até 32, e depois de 32 começa a decrescer. Na verdade, a capacidade da eletrosfera ela é até maior, na camada O, P e Q, mas os elementos existentes até hoje, eles só ocupam essas quantidades aqui de elétrons nessas camadas. Então, na primeira camada, nós temos 2 elétrons, na segunda, 8, na terceira, 18 e na quarta, 32. Depois, a gente começa a repetir decrescendo, 32, 18 e 8. Além dos níveis, nós vimos também que os elétrons eles se organizam em subníveis de energia. E esses subníveis a gente denomina pelas letras S, P, D e F, macetinho da sopa de feijão, lembra da vovó? E esses subníveis eles também têm um valor energético de 0, 1, 2 e 3, respectivamente, para as letras. A quantidade máxima de elétrons também está relacionada ao valor energético desses subníveis, né? Mas se a gente pensar, eles vão aumentando de 4 em 4. O primeiro subnível comporta no máximo 2 elétrons, o segundo 6, o terceiro 10 e o quarto 14 elétrons. Então, diante dessas informações que nós já adquirimos, nós vamos pensar em como fica a eletrosfera se a gente juntar as informações dos níveis e dos subníveis de energia. Então, para a gente entender melhor, eu fiz esse sistema de tabela aqui, para vocês terem uma visualização melhor disso. Então, o que a gente já sabe? Que a eletrosfera ela tem 7 camadas, que podem ser denominadas pelas letras. Essas camadas elas têm um valor energético, que vai de 1 até 7. E essas camadas elas vão se subdividir em subcamadas que nós chamamos de subníveis, S, P, D e F. Cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons e cada subnível também comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, a primeira camada, a capacidade máxima de elétrons dela é 2. Então, se eu tenho só 2 elétrons, para essa camada é suficiente o subnível S, que também comporta 2 elétrons. Então, para a primeira camada, nós vamos ter a região 1s com capacidade para 2 elétrons. A segunda camada, em contrapartida, a gente precisa agrupar 8 elétrons. E para organizar 8 elétrons, só o subnível S não seria suficiente, porque ele só comporta 2. Então, eu também vou precisar do subnível P. Então, a camada L vai ter o subnível S e o subnível P. Essa camada, então, vai ter duas regiões eletrônicas, a 2S, com a capacidade para 2, e a 2P, com a capacidade para 6 elétrons, totalizando 8 elétrons para essa camada. A terceira camada precisa agrupar 18 elétrons. Para a gente colocar 18 elétrons, só o S e o P não seriam suficientes. Eu vou precisar também do subnível D, com capacidade para 10 elétrons. Então, ficaria 3S, com capacidade para 2, 3P com capacidade para 6 e 3D com capacidade para 10, totalizando
uma capacidade máxima de 18 elétrons. Na quarta camada, nós precisamos agrupar 32, que é a capacidade máxima dela. Então, para 32 elétrons, eu vou precisar do subnível S, então eu vou ter a região 4S, o P, eu vou ter região 4P, o D, para formar a região 4D, e o F, para formar a região 4F, que aí nós vamos ter um total, uma capacidade total de 32 elétrons, que aí o F14 vem para fechar essa capacidade dessa nossa camada eletrônica. Como depois a gente começa a repetir os valores, então na quinta camada eu também vou precisar do S, do P, do D e do F. Na sexta camada, com 18 elétrons, eu vou precisar somente do S, do P e do D, dos subníveis, né? E na sétima camada, nós vamos precisar do subnível S, então nós vamos ter a região 7S e 7P. Aqui eu tenho as regiões energéticas da eletrosfera dentro da capacidade máxima de elétrons que nós temos para os elementos até hoje descobertos, com 118 elétrons. Diante disso, um cara chamado Linus Pauling, que é esse senhorzinho aqui, que morreu bem idoso, inclusive, ele propôs um sistema de distribuição dos elétrons. Então, ele criou um sistema que é a distribuição eletrônica de Linus Pauling, e recebeu esse nome porque foi ele que estudou. E o que ele apresentou nesse seu estudo, né? Ele apresentou um sistema de distribuição eletrônica em que ele associou os níveis e os subníveis de energia. E para fazer esse sistema de distribuição eletrônica que ele propôs, ele fez um cálculo das regiões energéticas da eletrosfera, calculando cada valor energético daquelas regiões baseados na energia do nível e do subnível. Linus Pauling, quando estudou os números quânticos, né, ele viu que cada região da eletrosfera correspondia a um valor energético que era a soma do número quântico principal, que era a energia potencial, a energia de distância da camada eletrônica ao núcleo, que é correspondente pela letrinha N, e também pelo subnível daquela região, que aí é o subnível. A energia do subnível a gente chama de número quântico secundário, que é a energia potencial, né? Que é do potencial não, desculpa, a energia cinética, que é do movimento, da trajetória que o elétron faz dentro daquele espaço. Então, como nós já vimos, nós temos aí região energética 1S. Essa região, ela vai energeticamente valer 1, porque é a soma do nível 1 com o subnível S, que vale 0. Então, energeticamente, a região 1S vale 1. A região 2S vai valer 2 energeticamente, porque 2 do nível mais 0 do subnível. Depois, nós temos a região 2P, que é uma região energeticamente que vale 3. Por que 3? 2 do nível mais 1 do subnível P. Então, energeticamente, essa região vai valer 3. Logo em seguida, nós vamos ter a região 3S. A região 3S também energeticamente vale 3, assim como a 2P. Porém, ela é preenchida posteriormente, depois da 2P, porque ela está um pouquinho mais afastada do núcleo. Mas energeticamente ela tem o mesmo valor, 3 do nível mais 0 do subnível. Então, essas duas regiões aqui, elas energeticamente valem 3. Existem também as regiões que valem 4 energeticamente, que são elas as regiões 3P e a região 4S. 3P, 3 do nível mais 1 do subnível, 4, 4S, 4 do nível mais 0 do subnível. Logo em seguida, nós vamos ter na eletrosfera as regiões de valor 5. Quais são as regiões de valor 5? As regiões 3D, regiões 4P e região 5S. Essas regiões são assim preenchidas à medida que elas são mais próximas do núcleo e porque elas têm o mesmo valor energético. Então, elas vão ser preenchidas nesse sentido aqui. Depois, nós temos as regiões que valem 6, que é a região
4D, a região 5P e a região 6S. Energeticamente, o valor delas é 6. Temos as regiões que valem 7. Quais são elas? As regiões que valem 7 são as regiões 4F, 5D, 5P e 7. Desculpa, vou repetir porque eu me perdi aqui rapidinho. 4F, 5D, 6P e 7S. Todas essas daqui têm valor energético igual a 7. E por fim, para os elementos que existem até hoje, as últimas camadas eletrônicas a serem... As últimas camadas não, desculpa. As últimas regiões energéticas da eletrosfera a serem preenchidas são as regiões de valor energético 8, que são as regiões 5F, 6D e 7S. Nessa ordem, preenchemos todas as regiões da eletrosfera. Então, o que a gente pode perceber aqui? Ó? Eu tentei frisar para que vocês percebam ó, as regiões que valem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, observando esse estudo, Linus Pauling ele propôs um sistema para facilitar o estudante, a vida do estudante de química, que é uma forma de organizar esses elétrons na eletrosfera, já que algumas propriedades dos elementos químicos dependem da disposição desses elétrons na eletrosfera. E aí ele falou que os elétrons vão se organizando na eletrosfera em ordem crescente de energia. Então, para facilitar a nossa vida, ele criou um diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Esse diagrama nada mais é do que um instrumento, né, que nós vamos usar como consulta para a organização dos elétrons em ordem crescente de energia. E aí nós vimos ali como que ele calculou essa energia, e aí esse diagrama ele vai funcionar da seguinte forma. Nós já vimos que todas as regiões da eletrosfera, se nós pensarmos em um elemento que tem 118 elétrons, que é o caso do organessônio, que é o maior elemento da tabela periódica, nós precisamos organizar 118 elétrons. Esses 118 elétrons, eles precisam de preencher todas essas regiões. E energeticamente, os elétrons dos elementos eles vão preenchendo as regiões de um menor nível de energia para um maior nível de energia. Como foi calculado, nós vimos que a região de menor energia é a região 1S, seguida da 2S, depois, consecutivamente, 2P e 3S, depois 3P, 4S, e aí a gente vai seguindo a ordem por essas setinhas determinadas, ó. Depois vem o 3D, 4P e 5S, 4D, 5P e 6S, 4F, 5D, 6P e 7F, e por fim as regiões mais energéticas, que são 5F, 6D e 7P. E assim, esse esquema de distribuição eletrônica, seguindo a ordem das setinhas nas diagonais, por isso diagrama, é a ordem de preenchimento dos elétrons na eletrosfera. Tá, professora, você falou, mas eu não entendi como que eu vou usar isso na prática. Então, vamos começar a ver isso a partir de agora. Mas antes da gente olhar essa distribuição, vamos entender o que significa essa legenda aqui do diagrama. Então, para cada regiãozinha dessa eu tenho um número maior, que corresponde ao meu número quântico principal, esse 1 aqui, é da primeira camada eletrônica. O S corresponde à região referente ao subnível de energia. E esse númerozinho aqui sobrescrito é o número de elétrons que eu coloco nessa região. Então, a quantidade de elétrons. Essa é a legenda para entender como que é cada região dessa do diagrama. Então, como é que ficaria a configuração eletrônica de um átomo neutro? Primeiro, eu tenho que lembrar o que é um átomo neutro. Um átomo neutro é um átomo que tem o número de prótons igual ao número de elétrons. E aí a gente tem que recordar da aula anterior, né? Não da aula da parte 1, mas a aula anterior mesmo, que a gente viu algumas propriedades atômicas. E como é que eu vou fazer a organização dos elétrons pelo diagrama? Então, eu vou usar a distribuição pelo diagrama e vou fazendo ela até atingir a quantidade do número atômico, já que nesse caso,
do átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a gente sabe que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, vamos pegar aqui o exemplo do elemento potássio, representado pelo símbolo da letra K. E aí, nessa simbologia aqui, esse número maior na parte superior indica para a gente a massa, e esse número menor aqui na parte inferior indica para a gente o número atômico, que é a mesma coisa também que o número de prótons. Como eu não tenho nenhuma carga aqui na lateral do elemento, esse elemento é eletricamente neutro. Se ele é eletricamente neutro, a quantidade de prótons, que é 19, é a mesma quantidade de elétrons. Então, como que vão se organizar os 19 elétrons do elemento potássio? Então, eles vão se organizar a partir da ordem crescente de energia das regiões da eletrosfera. Primeiro, a região a ser ocupada é a região 1s, que cabe 2. Então, ali eu já coloco 2 elétrons do potássio. A segunda região do potássio ser preenchida é a região 2s, que cabe mais 2. A gente já tem um total de 4 elétrons. As próximas regiões a serem preenchidas são as regiões que têm valor energético 3. Então, a região 2p com mais 6, totalizando 10 elétrons. Depois, a 3s com mais 2 elétrons, totalizando 12 elétrons. Mas eu preciso distribuir 19. Então, vamos continuar. Próxima região a ser preenchida é a região 3p com mais 6 elétrons. Então, aqui eu já tenho 18 elétrons arrumados na eletrosfera do potássio. Por fim, o potássio ainda tem um elétron a preencher alguma região da eletrosfera. A próxima região a ser preenchida é a região 4s, que comporta até 2 elétrons, mas o potássio só vai ter um elétron para preencher essa região. Então, a distribuição eletrônica desse elemento vai acabar em 4s1. Para o elemento potássio neutro, nós temos a primeira camada com 2 elétrons, a segunda com 8, a terceira com 8 e a última camada, também chamada de camada de valência, com 1 elétron. Nessa última camada aqui é que acontecem algumas transformações nos elementos. Então, essa é uma camada muito importante, a última camada com elétrons que preenchem a eletrosfera do elemento químico. Vamos olhar outro exemplo. Professora, nem sempre um átomo ele é neutro, ele pode ser carregado. Sim, ele pode ser carregado. E como que funciona o sistema para um átomo que tem carga? Então, vamos ver aqui como é que é a configuração eletrônica de um cátion. O que é um cátion mesmo? A gente tem que lembrar que o cátion é um átomo positivo, é um átomo carregado positivamente, porque ele perdeu elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, a quantidade de prótons é maior do que a quantidade de elétrons nesse elemento. Então, para a gente ter uma noção de como é que funciona, vamos pegar o exemplo do cátion de cálcio. O cátion de cálcio ele tem carga 2 positivo. E aí, como informação, a gente já tem aqui na parte superior o número de massa do cálcio e na parte inferior o seu número atômico, que corresponde também ao seu número de prótons. Essa carga 2 positivo aqui está falando para a gente que ele tem 2 prótons a mais que os elétrons. Se ele tem 2 prótons a mais que os elétrons e a gente sabe que ele tem 20 prótons, opa, eu tenho que tirar 2 para descobrir quantos elétrons ele vai ter. Então, nesse caso, o cálcio para a gente vai ter 18 elétrons, 20 menos o valor da carga aqui, 18 elétrons. Então, para esse íon positivo, para o cátion de cálcio, eu vou precisar organizar 18 elétrons. Se a gente estivesse falando do cálcio no estado neutro, seria 20. Então, como é que ficaria a distribuição dele? Ó, 1s2, a primeira região a ser preenchida, depois 2s2, depois 2p6, seguido do 3s2, totalizando já 12 elétrons. Próximas regiões a serem preenchidas vão ser 3p com 6. Se ele tivesse 20, seria 4s. Só que o cálcio, como ele está na forma de cátion, ele perdeu esses elétrons aqui da camada de valência. Então, a distribuição dele é de 18 elétrons. Então, ele perde aquele 4s e acaba a sua distribuição no 3p6, onde ele arruma, aqui a gente tem arrumado os 18 elétrons desse cátion. Então, para o cátion de cálcio, eu tenho 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda
e 8 na terceira camada, totalizando os 18 elétrons que ele precisa organizar. Professora, mas não tem só os íons positivos, não, tem os negativos também. Sim, tem os ânions, né? Então, como é que fica a configuração eletrônica de um ânion? E aí a gente tem que lembrar que o ânion é um átomo negativo. E ele é negativo porque ele ganha elétrons. Então, o número de elétrons, nesse caso, vai ser maior do que o número de prótons. Como exemplo, a gente vai olhar o caso do ânion cloreto, que é o ânion de cloro com carga 1 negativo. Nós já vimos que esse número maior superior aqui corresponde ao número de massa, e esse número menor aqui inferior, que é o 17, corresponde ao número atômico, ou número de prótons desse elemento químico, o número que caracteriza o elemento como sendo cloro. E aí, como ele está na sua forma de ânion, ele tem essa carga 1 negativo. E ele tem essa carga 1 negativo porque ele tem um elétron a mais do que os prótons. Ele ganhou um elétron. Opa, eu tenho 17 prótons. Significa, então, que ele tem um a mais porque ele ganhou. Então, ele vai ter 18 elétrons. Eu preciso organizar para esse íon 18 elétrons. Como é que vai ficar a organização, então, da eletrosfera do íon cloreto? A região 1s preenchida com 2, a região 2s preenchida com 2, seguido da 2p preenchido com 6, depois da 3s preenchido com 2. Totalizando aqui já 12 elétrons. A próxima região a ser preenchida é a região 3p com mais 6 elétrons. Então, ele vai ter a primeira camada com 2, a segunda camada com 8 e a terceira camada eletrônica com 8 elétrons também. Assim fica a configuração eletrônica do íon cloreto. Para a gente solidificar esse conhecimento, vamos fazer um exercício só para firmar e reforçar aquilo que a gente já viu. Então, como exercício, vamos pegar esse daqui, ó. Sendo o subnível 4s1 com um elétron, né? O mais energético de um átomo, nós podemos afirmar que, primeira afirmativa, o número total de elétrons desse átomo é igual a 19. Segunda afirmativa, esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. E terceira afirmativa, a sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d antes do 4s, será? Depois, por fim, 4s1. Então, essas são as 3 afirmativas. Dessas 3 afirmativas, só a 1 está correta? Só a 2? Só a 3? A 1 e a 2? A 2 e a 3? Vamos ver, vamos analisar melhor? Então, eu estou falando de um elemento X, que eu não sei qual é, né? Que tem um número atômico Z também, que eu não sei qual é. Mas eu sei que a configuração, que a distribuição eletrônica desse elemento X, ela acaba em 4s1. Então, vamos organizar a distribuição até acabar em 4s1. Ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nós terminaríamos, então, a distribuição eletrônica do elemento X. Quando a gente faz essa distribuição, se eu for somar a quantidade total de elétrons que vai ter esse elemento químico, então eu vou ver que tem 2, 4, 10, 12, 18, 19 elétrons. Então, nós podemos afirmar, sim, que o número total de elétrons desse átomo que acaba a distribuição em 4s1 é igual a 19. Por isso, a primeira afirmativa ela está correta. Depois, nós vimos lá, pela segunda afirmativa, que ele fala que esse átomo tem 4 camadas eletrônicas. Opa, nós temos a camada K, a camada L, a camada M e a camada N. 4 níveis de energia sendo ocupados. Então, a segunda afirmativa também está correta, porque esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. E, por fim, ele fala que a configuração eletrônica desse átomo seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e ele falava que teria um
3D10 aqui antes do 4S1. Então, a terceira afirmativa não está correta, porque o subnível 3, a região 3D, ela é mais energética do que a 4S. Então, ela vai ser ocupada depois da região 4S. A terceira afirmativa, então, está errada. Por isso, a resposta correta para essa questão é a letra D, em que fala que as afirmações 1 e 2 são corretas. Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? E se tiverem alguma dúvida, pode deixar um recadinho nos comentários ou entrar em contato via sala de aula virtual. Do mais, beijinhos para vocês.